Então, agora teremos o painel Oportunidades e Estratégias Investindo em 2026. Então, eu tenho a honra de convidar ao palco André Lyon, sócio e CIO da Ibiúna Investimentos, Leonardo Linhares, sócio da SPX Investimentos, William Dominici, sócio da BTG Asset Management, e para moderar, eu convido de volta ao palco Roberto Salluti, CEO do BTG Pactual. Bom, novamente, bom dia. Um prazer estar aqui com os meus amigos. Eu fico feliz aqui que você vê as diferentes gerações, né? O Esteves entrevistou a turma da idade dele e eu entrevisto a turma da minha idade. Então, eu estou me sentindo um menino fazendo esse painel com vocês. O Esteves falou aqui que não é o que as aparências mostram. Eu não sei, menina. Esse cabelo branco está aumentando. Bom, gente, a gente acabou de ter o papo aqui com o Gabriel e eu acho que, mas antes disso, acho que vale a gente começar pelo cenário global. A gente está vendo esse movimento aqui do dólar, que seja por razões geopolíticas, seja por diminuição de concentração de US, os investidores relembraram dos mercados emergentes e do Brasil. O Brasil aqui acho que se beneficia pelo tamanho e profundidade dos seus mercados. Esse movimento é tático, estrutural, ele continua. Quão sustentável essa rotação de capital para mercados emergentes? E o que vocês estão olhando para saber até onde esse movimento vai? Vamos começar pela ponta do André, e a gente vem para cá, vai. Obrigado, bom dia a todos. Antes de mais nada, agradecer ao Banco BTG pelo convite, um prazer estar aqui falando no nome da Ibiúna e obrigado pessoalmente pelo que me toca falar que somos todos garotos, agradeço também. Essa parte do cenário global é muito interessante, né? Especialmente quando as pessoas ficam pensando que é tudo fluxo, né? De fato, por razões N que já foram discutidas, está tendo esse movimento, parece ser estrutural, de realocação de ativos no mundo. E o Brasil parece muito bem posicionado para se beneficiar disso. É interessante a gente reparar, historicamente, quando a gente olha para equities, 2020 e 2021, o Brasil tomou um de-rating em relação a mercados emergentes. Se a gente olha os valuations das empresas, e isso é uma das coisas que assim, eu estou olhando em detalhe, o que aconteceu nesse período, lógico, pandemia e tudo mais, mas o Brasil sofreu um de-rating de 30% a 40% em relação a mercados emergentes. E justamente isso que você comentou, parece aí que nos últimos meses os investidores no mundo voltaram a olhar para emergentes, e especialmente Brasil. Liquidez, profundidade e tudo mais. O que a gente está vendo recentemente, esse rally aí dos últimos meses de Brasil, nada mais é do que a gente começar a fechar esse gap. Então, a gente saiu de lows de valuation de Brasil e a gente está vendo essa auto-performance de Brasil versus IEM. Quanto mais tem para ir? Essa é uma boa pergunta. Olhando para esse histórico, a gente ainda tem uns 20%, 25% para andar. Tá? Contra IEMs, se IEMs vai continuar andando em relação a desenvolvidos, se vai ter realmente essa realocação, dá para colocar mais ainda em cima. Mas simplesmente fechar esse gap, tem esses 20 a 25 e isso é a primeira métrica que eu estou olhando. Tem toda a discussão de custo de capital, que depois provavelmente a gente vai conversar, mas basicamente é isso. Lógico que a gente tem que olhar se o cenário continua o mesmo, se não tem nenhuma inversão, mas acho que basicamente é isso. Deixar espaço para os outros também. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar falando na conferência belíssima aqui do BTG. Tá? Aí agradecer o convite. Quanto à questão se é estrutural ou tático, eu acho que depende do prazo que você olha, né? Eu acho que ele é tático. Eu acho que as vantagens e fortalezas dos Estados Unidos, quando você olha a médio prazo, médio e longo prazo, estão lá.
é o país com mais oportunidades de investimento, rule of law, para mercados financeiros funcionando, crescimento, atração de talentos, tecnologia. Então, isso acho que não perdeu. O fato é que você teve, no momento que os Estados Unidos, que está todo mundo cheio de ativo de dólar, né, cheio de dólar, seja em bolsa, seja em dólar, fundo de pensão que tem passivo local com 70% do patrimônio em dólar, quer dizer, os investidores institucionais e de forma geral com muito dólar, num momento que o Trump, e que você está precisando, né, um déficit fiscal de 6% nos Estados Unidos, um déficit de transações correntes de 3%, né, numa dívida grande, e que o Trump vem tratar mal o capital, né? Você pode dizer que esse movimento começou principalmente na parte dos bancos centrais, ali quando você dá um tapinha ali na Rússia, quando invade a Ucrânia, certo ou errado, e na margem, seja pela imprevisibilidade, seja pela toda a discussão na parte com os países, na parte de olhando muito curto prazo nas relações, seja com a questão das tarifas, seja com toda a incerteza que ele criou, eu acho que você ajudou a ter esse movimento. Então, eu chamaria ele de tático no sentido que ele tem um movimento de curto prazo, aqui teve um movimento de fluxo, tá? Tem um ajuste a ser feito, eu acho, tem um tamanho. Pode demorar 2 anos, pode demorar mais. Tá? É muito difícil quando você fala de fluxos e tamanhos, por você ter essa precisão. Eu acho que o sinal, quando a gente vai achar que foi demais, aí pelo meu lado, e eu estou dizendo de forma global, vai ver como você, talvez pelo lado da moeda dos países, você começar a ver as transações correntes começarem a apitar, né? Começar a ver entrar dinheiro e fazer muita besteira. Não parece ainda, né, se você olhar de forma geral. E pelo lado do valuation das empresas, vai ser o valuation, né, das empresas. Eu acho que assim, a verdade é que a Bolsa Americana tem que ter um prêmio sobre as outras. Os ativos de risco, de forma geral, nos Estados Unidos tem que ter um prêmio em relação aos outros, no sentido, esquece o risco de moeda, tá? No sentido no risco ajustado a isso. E você vai ter provavelmente a reação dos agentes, né? Vendas de locais, IPOs, secundárias, uma resposta a esse fluxo, tá? Então vai ser por isso que eu acho que ele é mais tático nesse sentido, mas ele pode ser bem maior do que a gente está falando, entendeu? Eu não estou dizendo nem só, porque lembrar que a gente é muito pequenininho, né, de forma geral, né, e estamos falando de valores muito grandes, né. A verdade é que o mundo está rico pra cacete, tem dívida pra cacete, todo mundo está achando que é rico pra caramba, tá? Então, se pagar, e aí você mexe um pouquinho para lá e para cá, é dinheiro pra cacete, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Por isso que eu diria que ele é tático nesse sentido, mas o estrutural eu ainda acho óleo e ainda acho que o dólar está caro, Né? O Brasil tem ainda a lição de casa para fazer. Muito. Depois eu estava tentando falar de forma global. Isso. Will. Primeiro agradecer a presença aqui, né, o convite. É uma honra para mim fazer esse painel do lado, 2 gestores que eu admiro muito. E o Léo, meu sócio, foi meu sócio, meu chefe, um aprendizado gigante com ele. Então é uma honra estar aqui hoje fazendo esse painel ao lado dos 2 gestores. Tá? Queria fazer essa pontuação. Sobre o fluxo, questão global, eu só adicionaria, né, pouco adicionado do que eles falaram, mas existe uma questão de transformação geopolítica no mundo hoje. Tá? Os países se encontraram com 80% das poupanças das suas populações em território americano. Então, como o Léo comentou, a quebra de contrato que os Estados Unidos fez, bloqueando os ativos russos na guerra com a Ucrânia, foi a maior quebra de contrato que os Estados Unidos já fez na história. Isso, quando o Trump assume a presidência e coloca novas regras do jogo, colocando até o ponto de renegociar a dívida com a Europa para financiar gasto da OTAN, etc., isso muda um pouco até onde pode ir. E aí você muda a sua função de decisão. Então, não dá para ter 80% dos seus ativos num país onde você é acuado de tempos em tempos com tentativa de invasão de território, anexação do Canadá como um próximo estado americano. Então, você pensa o fundo de pensão canadense, o que ele está fazendo nesse momento, né? Então, a gente viu isso, né, no banco, o acesso assim, que os fundos de pensão, principalmente, fizeram aos estudos de mercados emergentes, tentando diversificar essa poupança que estava em território americano, parte disso em função desse risco geopolítico que cresceu, na minha opinião, absurdamente nos últimos 2 anos. Tá? E falando um pouco assim, porque antes desse fluxo, o risco fiscal no Brasil era o principal tema. A gente falava de dominância fiscal, nível de taxa de juros,
E aconteceram duas coisas, né? Isso saiu do radar e o investidor local acabou não pegando esse movimento porque estava muito concentrado de bolsa, porque estava muito concentrado em renda fixa e o fluxo foi do estrangeiro. Então, vou fazer duas perguntas para vocês. O primeiro, qual que vai ser o trigger para a gente voltar a avaliar os fundamentos do Brasil, especialmente o fiscal? E segundo, o que vocês acham que vai acontecer com o fluxo local? Qual que é o trigger para o investidor brasileiro também voltar a investir em bolsa? Vamos fazer agora o Léo primeiro, depois o Will, depois o André. A verdade é que, como gestor, a gente aprende uma coisa, independente do valuation das coisas, é muito importante o comprador marginal das coisas, né? E a verdade é que este ano e nos últimos 3 meses, dá para dizer que foi o estrangeiro. O estrangeiro, ele vem para cá e olha com uma ótica, não é que ele não está preocupado com o fiscal, não é que ele achou que essa não era a pergunta mais relevante. E dentro de uma discussão, e dá ajustado ao time, né? E momento, ele tem razão. Ele, dentro do princípio dele, olhou e falou, a Bolsa Brasileira tem um carry legal. Né? Ele compra em dólar, ele olha uma bolsa barata de múltiplos baratos. Se você for com uma análise simplista, ela é barata mesmo, você olha assim, né? E ele não entra na discussão aqui do nosso custo de capital, do nosso juros de 15, do nosso juros real de 7, ele não entra. Então, eu acho que a discussão de fiscal brasileira, ela vai muito pelo canal de juros longo e canal de juros, né? Até onde, obviamente, o juros está completamente fora do lugar, ele vai ter que cair, provavelmente vai cair 300, 400 bases para você fazer o primeiro movimento. Para qualquer movimento mais sustentável, a gente precisa ter a discussão do bode, né? Não é nem um bode, é um elefante, né? É um negócio que está ficando muito grande. Tá? É obviamente que na parte fiscal, ele, por uma forma simplista, como ele acha que não vai quebrar amanhã, não vai ser atacado amanhã, e ele compara talvez com outros países desenvolvidos e fala, na foto, o Brasil não é tão endividado, né? O problema é o filme brasileiro, a gente deve ser um dos maiores déficits nominais do mundo, a gente poupa pouco, as instituições da forma que estão funcionando está meio bagunçada, não ajuda você fazer ajuste, né? Você fazer as coisas que tem que ser feito. O capital político das pessoas está muito no curto prazo, né? As pessoas estão olhando com pouco capital político, olhando muito para o curto prazo. E a verdade é que você tem que fazer um ajuste de 2,5% aí, pelo menos, do PIB para fazer. Dá para fazer? Dá. Precisa ter vontade, precisa gastar um pouco de capital político e precisa acreditar. E a gente só vai ter isso depois das eleições. E ninguém está cobrando por isso. Então, eu acho que essa discussão está marcada ali para depois das eleições. Quem chegar, acreditando ou não, vai ter que fazer alguma coisa, senão acho que pode ser essa morte lenta ou não, pode ser bem mais rápida até do que a gente está discutindo. Mas o ideal era que a gente tivesse alguém que acreditasse, que estivesse disposto a queimar um pouquinho de capital político e fazer o que tem que ser feito, e botar como foco logo no início, para depois você ter, ao longo dos 4 anos, os benefícios que vão ter benefícios de você fazer esse ajuste. Tá? E aí eu acho que você joga para essa discussão para trás. E para a discussão de interna, eu acho que essa queda de juros inicial que a gente vai ter, que está contratada e está sabida, eu acho que ela não é suficiente para trazer o PF, para trazer o cara. A verdade é que a gente vai ficar com juros real de 7%, 6%, 7%. É juro alto para cacete, nominal de 2 dígitos ainda, cheio de produto ainda. E de um cara que foi bem machucado nos últimos anos, né? Ele foi bem machucado, né? Então, e lembrar um pouquinho, só quando a gente fala dos últimos, vou dizer, 13 meses de bolsa muito boa, parte dela foi gerada por um valuation espetacular ali, que foi o final de 2024, início de 2025. Tá? Gerado por um cenário externo difícil, que é diferente do de agora, gerado por um pessimismo também do local e gerado pela falta de comprador marginal. Entrou lá a gente aqui, sei lá, vamos comprar isso, meu prêmio é maior talvez do que a média. Tá? Então, eu acho que é isso. Eu não conto com esse cara ainda não, com esse local ainda não. Acho que o trigger é mais para frente. Eu acho que assim, da parte do fiscal, de novo, né? O local, ele olha o fiscal absoluto, o estrangeiro olha o fiscal relativo. Então, no relativo, acho que o Brasil não fica tão mal na foto e, de fato, você precisa realocar. O Brasil é um mercado líquido, profundo, que tem empresas, regras relativamente estáveis, comparável ao que a gente vê por aí. Então, o Brasil vira um foco de realocação e aí, de novo, né, o fiscal fica para segundo plano. Eu acho que ainda pode ter uma reflexividade, né, que é o fluxo estrangeiro faz com que o real se valorize, você facilita ainda mais a política monetária e você
consegue ter mais queda de taxa de juros do que a gente está prevendo, né? Então, acho que as condições para queda estão colocadas. E eu acho que, assim, o nível de alocação em bolsa, né, que do ponto de vista do investidor local, ele é tão baixo, que qualquer movimentação, eu acho que ainda vai ter novas altas, principalmente para as ações que ainda não tiveram esse benefício do fluxo, né? Então, a gente teve uma desalocação de bolsa gigantesca nos últimos anos, principalmente do investidor local, e o mercado encolheu, né? A gente viu diversos buybacks das companhias, uma queda de free float muito relevante, todo esse fluxo esse volume de bolsa hoje muito concentrado na mão de high frequency traders, né, de robôs, e o volume para você fazer uma posição relevante, ele não existe, basicamente. Então, uma realocação mínima da poupança local, acho que vai ter grande impacto em preço ainda, tá? Bom, eu não vou repetir a parte do fiscal, concordo, é isso aí, a gente precisa resolver. O próprio presidente Galípolo comentou sobre esse assunto, por que o Brasil tem 3% de inflação, 15% de juros e não consegue chegar lá, então tá dado. Essa parte do doméstico, né, do investidor local, acho que é muito interessante. Infelizmente, eu acho que o investidor ele vai participar menos do que ele poderia, porque existe essa distorção, tá? A maneira que eu enxergo é que hoje você tem uma situação que o juro real no Brasil enxerga-se esse 7,5% e 8%, que é a curva de Bess, ok? Só que o custo de capital das grandes empresas é menor do que esse. Vale emite a IPCA mais 6, Cyrela IPCA mais 7, e isso é criado e propagado pelas incentivadas, por essa que é uma discussão que também tem que ser enfrentada. Brasil, como sempre, criou uma jabuticaba que distorce a alocação de capital do país, de como as pessoas investem em dívida e não em equity. Tá? A gente põe imposto em equity, tira imposto de dívida. São coisas assim que chamam a atenção. Então, na verdade, é essa diferença de estrutura de capital, de custo, que o investidor estrangeiro está enxergando também. Ele tem um custo de capital muito mais baixo, ele está vendo ativos aqui que dão alternativa, opção para ele, e ele investe. E o local, ele continua, e concordo com o Léo, ele vai continuar, mesmo com esse do 300 bases, 400 bases de corte, ele ainda vai ficar nessa coisa da Selic, do não sei o quê, e vai demorar para entrar. Então, existe um risco, de novo, a gente volta para o negócio, tem que acompanhar o cenário. Concordo com o Léo um pouco também, essa coisa, é um tático de longo prazo. Então, assim, não é que o Brasil virou o melhor país do mundo, não é, a gente sabe, mas é um processo, é um movimento que pode ter muita perna. E o negócio pode andar e a gente fica, o local aqui, entre aspas, fica sendo atropelado, e achando que já foi muito, que está caro, e o negócio continua andando. Então, essa visão, essa diferença, essa arbitragem de custo de capital que eu acho que está acontecendo agora no mundo. Vocês acham que a eleição pode ser assimétrica? Que se você tiver... eu vou te dar a minha tese, vocês falam se vocês concordam ou não. A minha tese é que a continuidade da atual política fiscal e trajetória da dívida está contratada. O mercado não está olhando para isso. E se o resultado for esse mesmo, não tem grandes impactos no mercado. Agora, se você realmente tiver uma mudança que seja relevante, você pode ter uma performance assimétrica da Bolsa. Vocês concordam com isso? Vou iniciar aqui. Minha visão é que é muito assimétrica, tá? É muito em função do juros real, né? Então, eu acho que tem um quê implícito ali de confiança. Acho que o trabalho fiscal no Brasil, ele é possível de ser feito, não é uma grande invenção ali da roda. Acho que todo mundo sabe que tem que ser feito, dá para fazer, basta essa vontade política e o quê de confiança, que eu acho que vai ser muito importante, né? Então, o juros real no nível que está e o impacto que isso teria, né, tanto da atração de tanto investidores estrangeiros, aí sim, acho que o local se move numa magnitude maior, com o nível de float que tem na Bolsa, com ações disponíveis para serem alocados, eu acho que o impacto em preço é muito grande, tá?
Sobre a assimetria, vou chamar assim, eu só no cenário de uma vitória do governo incumbente, eu tenho um pouco... Porque a gente está discutindo confiança, né? E eu quero ver... Eu tenho um pouco de preocupação, né, que eu acho que a gente não vai ter a resposta que a gente gostaria. E a gente está falando a gente fala de bolsa pequena, mas a dívida no Brasil ficou grande, né? Todo mundo está rico aqui, né? Todo mundo... Eu tenho medo um pouco da descontinuidade. Esses movimentos não são completamente lineares, tá? Então, e aí se você falar para o investidor de bolsa que você vai ter que ficar comprado com mais 4 anos, sei lá, mais quanto tempo de juros altos para cima, eu acho que ele larga. E esse gringo que comprou, ele fala assim: não quero mais, vou para outro lugar, tem lugar mais simples, tá? Então, eu acho que toda a história que a gente conta aqui, ela está baseada, aí do investidor que está botando na margem, tem uma simetria aqui, só pode ser para cima. Você discorda de mim, você acha que não está no preço a continuidade? Não, é que eu acho uma questão de probabilidade do resultado da eleição e também resultados nasceu. Eu não vou dormir tranquilo se eu tiver mais 4 anos desse governo incumbente, esse é meu ponto. E eu acho que as pessoas também vão fazer seu movimento. E aí, naquela discussão que eu puxei, eu, felizmente, já estava com a cabeça boa no final de 24 e consegui aproveitar os excelentes preços que foram gerados. Eu acho que vão ser gerados excelentes preços de novo, porque ninguém vai ter a paciência de aguentar mais para ficar carregando. Tá? E lembrar uma coisa assim, tá? Assim, eu gosto muito da matemática, né? Da PF, da pessoa fixa, está investindo a 7% real. Se investir líquido se não pagar imposto, em 10 anos você dobra, nada mal, né? Em 40 anos são 8 vezes, né? Pô, é um negócio, assim, não é que você pode chamar de rentista, você pode chamar que ele não quer comprar a bolsa, mas... né, assim, eu entendo perfeitamente. Agora vamos para o nosso lado aqui de investidores com os capital. Uma empresa bacana pra cacete, né? 7% de juros real, quero ganhar 5% acima do... Pô, invisto aqui para ganhar acima do juro real de risco. Que cresce 6% real e 25% de ROI. É PI de 10, gente. É múltiplo de 10 vezes, eu não tenho como brigar com... Então, assim, só que eu acho que ela tem uma assimetria nesse sentido, né? O cenário positivo, ele vai andar talvez mais, mas tem uma questão de probabilidades, tá? E também embutida em qual dos cenários, tá? Então, e eu acho que está muito incerto ainda assim dizer, tá? Mas eu acho que uma coisa dá para dizer. Está melhor do que eu achava, talvez, do que algumas semanas atrás, tá? No final das contas, parece que o governo atual ele é mais fraco do que parecia. Mas eu esperaria chegar mais próximo. A história diz que próximo das eleições, principalmente quanto ao período eleitoral de TV, e não por causa da TV em si, mas porque você traz para a discussão a eleição, os governos incumbentes sobem. Então, eu acho que tem uma questão de probabilidade também. Tá certo. A parte da simetria, eu concordo 100%. Assim, se a gente tiver uma alternância de poder, os upsides são pornográficos, assim, é um negócio extraordinário. Eu também fico um pouco ansioso com a continuidade. Porque, eu concordo, é mais do mesmo. A gente pode discutir a intensidade do mais do mesmo, se é um pouco pior, um pouco melhor. Tem gente discutindo que, bom, num quarto mandato, bom, aí eles vão ter que fazer um ajuste. Tem gente que não, puxa, agora não tem mais nada para perder, vamos mesmo. Mas a discussão é mais o mesmo. O problema é que o Brasil ele vai continuar numa situação relativamente frágil e aí tem justamente essa discussão de essas coisas acontecem devagar, até que de repente. E aí é esse risco que a gente tem que ficar monitorando. Se a gente estiver num cenário global de excesso de liquidez, não sei o quê, a coisa funciona e vai muito bem. O que eu discordo de muita gente, já teve gente brigando comigo, é essa coisa de que se a gente tiver a continuidade, você tem uma ruptura, você tem o precipício. Isso eu acho que é um exagero. Tá? E se o mercado precificar dessa maneira, justamente isso, aproveita porque é oportunidade. Então, é uma continuidade, a gente sabe o que seria um cenário de continuidade, todas as discussões que já foram feitas aqui, e aí você tem que jogar esse jogo. A discussão da capitalização de 10 anos, 40 anos, está dado, é isso, a gente sabe e a gente tem que entender, para quem quiser investir em qualquer classe de ativo, né? Quais são os ativos que vão se dar bem, que vão performar bem num cenário desses. É isso, está dado.
Bom, vai ter mercado, então. Vai ser bom. Sem dúvida. Vamos falar um pouco de diferentes ativos, setores e oportunidades. Né? O que vocês estão achando do valuation da Bolsa em geral? Tem algum setor que ainda parece reprimido ou barato? Qual que vocês acham que é a melhor assimetria, risco-retorno da Bolsa? Faz sentido ficar nos setores defensivos, utilities, saneamento? Ou já faz sentido começar a olhar consumo, serviços e um beta maior? E o que vocês estão achando da teoria de commodities ligada à China, Petrobras, Vale, que parece que os gestores locais não gostam muito dessas ações, né? Você vê que quando elas andam, normalmente os gestores ficam underperformando o índice. Eu botei aqui, um pouco até por causa do tempo, botei várias perguntas que eu tinha em uma, aí vocês podem escolher qual que vocês querem comentar. Quer começar, Léo? Ô, André, desculpa. Vamos lá, começo aqui. Eu acho que a primeira coisa que a gente enxerga aqui do nosso lado é o seguinte: eu quero as melhores empresas de cada setor. Tá? Então, e normalmente as maiores são as melhores. Tá? Então, tem uma discussão grande também, que especialmente os gestores locais aqui gostam muito, aquela visão de small cap, ficar olhando. Eu tenho uma cautela muito grande. Lógico, empresas menores potencialmente podem dar um retorno muito maior, mas a gente ainda está num cenário muito incerto. A taxa de juros, mesmo com 300 bases, ainda vai ser 12%, é muita coisa. Ex-ante é 9% de juro real, é muita coisa. Você tem toda uma discussão sobre economia, de crescimento, não sei o quê. Então, assim, eu quero estar nas melhores. Eu quero estar nas maiores. Não só a empresa operacionalmente, normalmente é melhor, mas eu consigo também ter liquidez para ir e vir. É o direito que a gente tem lá, a gente dá muito valor nisso. Eu consigo entrar e sair das posições. Se o cenário mudar, a gente consegue alterar o posicionamento. Tá? Isso é muito importante, liquidez. Você comentou isso hoje de manhã no café. De crédito. Você não quer estar num negócio que você vai estar engessado por 5, 10 anos. Não faz o menor sentido. Então, acho que essa é a primeira discussão. E aí, dentro desse grupo, hoje a gente ainda prefere empresas que têm uma resiliência à atividade econômica muito grande. Tá? Então, que sejam descorrelacionadas de grande modo desse PIB, se vai ser 1,5, e tem a discussão também, né, qual que vai ser o PIB em 27. Hoje não dá para saber, especialmente porque é o seguinte: se a gente tiver uma continuidade, vai ser 1,5. Se a gente tiver uma descontinuidade, a gente tiver que fazer um ajuste fiscal muito grande, talvez esse PIB seja menor ainda. Só que a gente vai ter com o juro real fechando demais. Então, tem que entender essa dinâmica. Acho que a melhor coisa é estar em grandes empresas, com ativos líquidos, que você tenha essa capacidade e que a empresa tenha uma vantagem comparativa em relação a todas as outras. Eu vou começar a tentar lembrar a parte das perguntas suas. A parte de commodities, realmente para mim foi uma surpresa. Eu estava com a cabeça errada, por exemplo, no preço de petróleo. Mesmo em termos de preço, no valuation atual, por exemplo, acho que a Petrobras, se você não tiver uma mudança significativa, a empresa, você consegue comprar coisa melhor no mundo, hoje no preço dela. Tá? E eu continuo com um viés bearish de petróleo de longo prazo, olhando os fundamentos. Tá? Sobre a parte de commodities de China, realmente, se você olhar, a China tem sido uma economia fraca. Né? O que você teve dentro dessa discussão toda de debasement que a gente teve, você pegou algumas histórias de commodities específicas nessa parte metálica, principalmente talvez o cobre, né, que ele encaixa muito bem nesse cenário. E essa sim é uma commodity com fundamentos muito bons, mas acabou que ela levou o grupo inteiro, principalmente a Vale. A Vale tem um pouco, tá? Tem um pouco de Vale, tem um pouco de cobre, tem um pouco de níquel, então acabou levando bem. Mas, obviamente, a Vale tem feito um trabalho espetacular, eu acho, nessa parte de relacionamento com o governo, corte de custo, melhora do passivo financeiro, tem feito um trabalho muito bom, mas foi beneficiada, eu acho, que por este movimento global. E eu acho que com esse movimento recente, olhando assim, e olhando talvez principalmente os papéis maiores do índice, eu acho que hoje já foi um movimento relevante. Tá? Eu não vejo grandes oportunidades, grandes assimetrias ali. Foi o que eu falei, eu dei exemplo desse número de 10 vezes, gente, é uma empresa espetacular essa que eu narrei aqui. Tá? E está ali, está tudo já meio acima disso, ali, tudo acima, tudo que tem qualidade melhor que isso está acima disso. Tá? Então é óbvio que já tem um prêmio de convexidade das coisas darem certo, de animal risk, do custo de capital do gringo vindo aqui comprando, já tem sobre
Então, eu acho que esse movimento está um pouco feito, tá? Sobre assimetrias, quando você tem um movimento, você teve ano passado já um bom movimento, e você teve esse ano, eu tenho dificuldade na minha, talvez, no meu conservadorismo, e olhando a história eu não estou vendo grandes assimetrias, tá? O que eu ainda gosto, e não é bem na linha, evitando talvez o PIB, evitando que historicamente eu erro muito essas variáveis macro, né? O que a gente tem é zonas de risco e preço das coisas. Se você olhar, se você fizer um bom trabalho no preço das coisas com as zonas de risco, né, evitar coisa que vai quebrar, evitar um momento de descontinuidade nos cenários, você trabalha bem. Então, eu estou ainda tentando trabalhar nesse sentido, procurando coisas com preços que, quando eu monto o meu portfólio, que faz sentido, e isso eu ainda encontro, tá? Eu estou tendo que sair desse índice, sair desse 40%, 50% do índice que foi, aqui tem uns 60% do índice que tem coisa que já está usando custo capital estrangeiro para precificar, senão a conta não fecha de jeito nenhum. E não é que eu estou indo para coisas mais ilíquidas, que eu também tenho a mesma cabeça do Leão. O custo de oportunidade de liquidez no Brasil, historicamente, ele é mal remunerado, quase em 90% do tempo. Em certos momentos, aí tem, tá? Então, mas eu não vou chamar quando você sair dessas coisas mais líquidas e mais óbvias, eu acho que a oportunidade está começando a aparecer ali. E não é questão de crescimento, não é questão... Eu acho que tem exportadoras no Brasil legal. As maiores acho que já foram. A Suzano, eu acho, por exemplo, vou dar um exemplo, eu tenho um pouco no meu portfólio, óbvio que o cenário de celulose piorou bem, dólar, mas se você olhar contra qualquer empresa parecida no mundo, ela está de graça. Está de graça. Tá? Em outras empresas que eu olho, não é mais isso, entendeu? Então, é uma tentativa disso. A gente ainda gosta, por exemplo, você falou do setor de utilities, né, que foi um carro-chefe, acho que todo mundo nos últimos anos. Eu vejo menos oportunidades. Já houve um fechamento relevante de juros real, eu não vejo a convexidade toda que as pessoas... Eu tenho, por exemplo, alocações basicamente na parte de energia, que ali eu vejo alguma simetria que eu acho que o preço é R$250 para cima. O mercado precifica com 250, 200 para baixo. Eu acho que então eu vejo alguma coisa, eu vejo taxas internas de retorno muito boas, mas são coisas mais específicas, tá? Então é uma tentativa de fazer o que a gente veio fazendo, só com mais dificuldade, porque os preços subiram, sei lá, 30%, 40% ano passado, subiram mais 15% agora no início do ano, na 15, 20, tá? Então, estou vendo pouca simetria, desculpa. Will. Eu concordo com o Léo nessa parte, como é que veio esse fluxo para o Brasil, né? O investidor estrangeiro, ele fala, vende o índice passivo dos Estados Unidos e compra o EWZ, né, que é o índice passivo do Brasil. Ele não está fazendo seleção de ações, nada. Então, são os fundos de pensão, normalmente, eles dão essa ordem, e aí eles arrastam o fluxo e o valuation vai a reboque, né? Então, o que a gente viu e que a gente está vendo uma oportunidade aqui grande, né? Da diferença que está acontecendo nas ações mais líquidas do índice versus as ações de segundo layer aqui, né? Não é de segunda linha, né? Mas acho que fica um pouco abaixo do índice, que não acompanharam essa alta, esse movimento, porque não estavam presentes no índice na magnitude que as ações mais líquidas estavam. Então, eu estou achando uma diferença muito grande dos múltiplos das ações mais líquidas versus as que estão aqui nesse segundo layer. Aqui eu estou falando de Localiza, de Axia, então não são ações necessariamente small caps ou mid caps, mas essas ações que não estão presentes nesse 50% aqui do índice que o Léo comentou, né? Sobre as commodities, acho que, de fato, né, teve esse movimento global aqui que arrastou todas as empresas de maneira geral, mas, de novo, quando você compara a Petrobras com outras empresas de petróleo no mundo, concordo também, acho que não temos prêmio suficiente na Petrobras para carregar isso, ainda mais num ano eleitoral, onde fica muito em voga essa questão de risco de alocação de capex, etc. E a Vale, acho que fechou muito desconto para as australianas, e acho que também tem oportunidade melhor olhando assim, né, os principais múltiplos ali que a gente olha para essas companhias, né? Então, o que a gente está buscando acho que chegou a hora da seletividade das ações, e aí sim, aqui eu ainda acho que tem uma simetria relevante nesse segundo layer aqui, né? Acho que o preço da energia vai ser um tema, acho que empresas
com um bom momento operacional, sensíveis à taxa de juros. Acho que o mercado bota pouco na conta. Acho que o mercado, se olhar 2027, o múltiplo despenca de algumas companhias. Então, chegou a hora de ser mais stock picker e menos generalista aqui. Então, nesse layer, acho que as oportunidades ainda são bastante presentes. Tá? Mudando lá para fora, falando um pouco aí de AI, tecnologia, como é que vocês estão vendo os valuations nos Estados Unidos? Que setor vocês acham interessante? E, principalmente, você teve muita volatilidade recente em tech e essa tese estrutural de AI, com os níveis de CAPEX sendo questionados, então, talvez ajustando os preços, você tem toda a história de disruption de software. Como é que vocês estão vendo esse mercado lá fora? Vou começar por você, Will. Bem, a gente está mais otimista aqui, tá? Principalmente na parte de semicondutores. Então, todos os provedores de infraestrutura para essa tese de inteligência artificial, a gente ainda acredita que vai se beneficiar muito o CAPEX alto das empresas de cloud, né, das Big Techs, aí Amazon, Google, Microsoft, eles refletem numa demanda explosiva para AMD, NVIDIA, memória, etc. Então, o que a gente está vendo esse setor ele está acontecendo lá fora, não é mais uma questão de se vai ou se não vai. Tá? A Amazon, em 6 meses, ela demitiu 10% da força de trabalho dela corporativa. Ela está focando 100% no CD, onde o CD é todo robotizado, funciona 100% sem nenhuma pessoa, fazendo um piloto. Se esse piloto funcionar, ela escala para os 400 CDs dela nos Estados Unidos. Então, a gente tem estudado bastante. A gente acredita que vai ter demanda por computação por bastante tempo, mas, obviamente, agora chegou no nível que o investidor quer ver o retorno sobre esse CAPEX. Né? Os números estão ficando muito grandes. Todas as Big Techs, praticamente, né, zeraram o Free Cash Flow Yield delas para poder fazer o investimento, mas o que os CEOs dessas companhias estão vendo na ponta é uma demanda explosiva de utilização de nuvem. Né? Então, os negócios de cloud, onde você usa os dados para poder fazer os agentes, toda essa questão tecnológica que está surgindo agora, isso tem crescido muito a demanda e a gente tem visto no dia a dia claramente que a utilização está bastante exponencial. Então, a gente é da ponta que acredita que o retorno desse CAPEX das Big Tech virá e que a consequência desse CAPEX nas empresas de computing, né, que fornecem toda a infraestrutura para essas empresas também ainda tem bastante oportunidade. Então, é uma exposição relevante nossa hoje. Tá? Não. Mas minha especialidade, eu vou tentar olhar um pouco história. Eu tenho minhas dúvidas um pouco se esse retorno virá para as empresas, tá? Mas eu acho que ele vai ser feito anyway, porque nas empresas principais tem um espaço para isso no balanço. Está terminando agora na linha do que o Will falou. Você não sai de 200 milhões de CAPEX da eu chamo Meg 8, que eu botei a Oracle no meio lá, estou roubando já botei a Oracle lá no meio para, sei lá, 800 bilhões impune em 3 anos. Tá? É um negócio nunca visto na história do... Aí, olhando um pouco a história, eu tenho minhas dúvidas se o retorno para... Esquece o retorno para a economia, tá, gente? Para a economia vai vir, a dúvida é se elas vão monetizar. É um negócio assim, o time eu acho que é incerto, ele vai vir. Tá? Historicamente, ele demora mais para aparecer nas estatísticas que as pessoas acham. No início, você tem 2, 3, no início você tem desperdício, tem gente fazendo que não sabe nem o que está fazendo, tem PIB mentiroso, mas assim, é uma festa, mas e eles vão fazer, porque tem espaço, no final das contas, se eu estivesse lá, ia fazer também. Eu tenho 200 bilhões de patrimônio, 300, 500 bilhões, eu quero ser o dono do mundo, eu quero ter... Eu faria igualzinho, tá? Então, qualquer um de nós faria igualzinho, tá? Você está em outro patamar, tá? Então, mas eu acho que para gente de novidade, eu acho que tinha um pouco de euforia demais, tanto é que o mercado americano não está underperformando, acho que só pelo fato que estava todo mundo comprado. O preço parecia um pouquinho exagerado e você estava talvez botando os benefícios demasiados dessa discussão. Né? Então hoje você vê, por exemplo, discussão em software, a Microsoft está caindo, sei lá, 10%, 15% no ano, entendeu? Tesla não está indo a lugar nenhum, essa Meg 8 que eu chamei, a Oracle está em queda no ano, tem a NVIDIA, ainda tem essa parte de infraestrutura. Então,
Eu acho que é saudável até você ter começar a ter essas escolhas, né, dos vencedores e perdedores. Vão ter setores que vão perder e de forma geral todo mundo vai ganhar. O trabalho talvez vai perder um pouco inicialmente, vamos ver se todo mundo fica mais rico depois, mas para a lucratividade de forma geral é boa. Então, eu só acho que a gente passou daquela fase de euforia completa, está começando a aparecer perdedores, vão aparecer outros, apareceu setores. Ontem mesmo teve Charles Schwab, caiu, parte financeira caiu, tinha caído a agência de rating outro dia, quer dizer, e acho que pode estar tendo até um pouco de exagero nisso aqui tudo, tá? Mas não é muito minha especialidade, mas eu acho que a gente está num momento diferente, a gente está caminhando o que é razoável no ciclo, e eu acredito que vai ser muito mais acelerado do que foi em ciclos passados, tá? Isso que eu acho que é importante para a gente aqui, tá? É um bom momento para ser um long short hedge fund nos Estados Unidos, né? Vai ter muita. Eu acho, eu não tenho habilidade não, mas eu acho. André. Eu concordo. Assim, só um parênteses aqui, a nossa especialidade lá é Brasil com expandido para a Latam. Então, assim, a gente não opera diretamente US, essas coisas, mas a gente olha atentamente isso, porque a gente está tentando entender os efeitos de segunda ordem. Então, é exatamente isso. Poxa, é um capex gigantesco, inacreditável. Acho que a analogia que eu faço é assim, eles estão deitando trilho para todo lado, para realmente era o que foi lá a expansão da estrada de ferro. Tem uma diferença, que a depreciação desse negócio é estúpida, né? Todo ano tem modelo novo de chip que é N vezes melhor, mais rápido, não sei o quê. Então, assim, esse capex que você está fazendo hoje, você tem que ter um retorno assim, muito rápido, porque senão vai virar peso de papel. Então, eu sou bem cético, acho que também, que nem o Léo aqui, pessoal de mais experiência, eu pelo menos sou cético nesse retorno de fato para o capex. Para a economia não tem a menor dúvida, a discussão é o quanto que isso vai aumentar a produtividade da economia e redução de custo. Então, é uma discussão muito boa, e aí tem que entender quem são os ganhadores, quem são os não ganhadores, quem vai se beneficiar, como que isso vai impactar o Brasil e a América Latina. Então, indústria bancária, os próprios assets, toda a indústria fabril, tem que entender. É um negócio assim, acho que os próximos 5 anos vão ser extremamente interessantes. Eu concordo com vocês, eu não sei quem vai ser o seu vencedor. Talvez o Will aqui seja o mais qualificado para tentar fazer essa aposta, mas do ponto de vista de ganho de produtividade para as empresas e para a economia, o que a gente está vendo do lado micro assim, é realmente brutal. Para usar a palavra que você usou recentemente, é que chega a ser pornográfico. Né? Sem dúvida. Vou pegar o teu gancho de Latam, que você falou que você tem especializado, vocês estão olhando muito Latam. A Latam se beneficiou desse mesmo fluxo que beneficiou o Brasil. E o que você está vendo de oportunidade relativa em América Latina versus Brasil? Então, essa é uma grande dificuldade, tá? Porque assim, a gente olha os mercados como todos, todo mundo foi junto. A diferenciação, a gente sabe, a gente já viu N vezes na história, quando vem um fluxo de capital, em qualquer coisa, no crédito, nas ações, não sei o quê, vai tudo. Então, está muito difícil fazer essa separação. Tá? Então, é muito mais no single name, e a gente fica procurando o diferencial, onde o Brasil é melhor ou pior do que um outro nome. Tá? Hoje, eu não acho que está na hora de fazer, do ponto de vista de mercado, esse tipo de posicionamento. Porque se a gente achar... Eu não tenho essa capacidade, acho que a maioria das pessoas também é muito difícil. Achar que hoje é o dia que foi demais e vender, você corre um risco muito sério de ser atropelado. Muito sério. Tá? Assim, eu já vi isso na história, eu já fiz isso, aprendi, está tatuado aqui na pele. Então, não repetir o erro do passado. Tem que ter calma, tem que ficar olhando. Então, assim, eu me dou o direito de não responder a pergunta, porque assim, eu acho que ainda vai continuar tudo na mesma toada. O pessoal ainda está no... Você acha que é tudo beta, não tem grande alfa? Hoje é 0. Inclusive, as pessoas ficam me perguntando, o Brasil não foi demais. O Brasil foi igualzinho a todo o resto. A gente olha lá, se olha EWZ versus IEM, a gente está perto dos lows, a gente está a 10% do low, assim, a gente mal saiu do buraco.
Entendeu? Se o mundo continuar nesse cenário atual, vai continuar andando, não tem o que fazer. Léo. Eu vou tentar discutir Latam, né, que foi endereçar. Particularmente, eu não sou um especialista em Latam, mas eu acho que o Latam tem uma coisa boa. O Brasil é muito competitivo, tem muita gente boa. Pô, tem mais, eu já falei essa frase uma vez, tem mais asset que ação. Agora está diminuindo e as assets não morrem. Então, continua. Muita gente boa, gente que, pô, mais jovem que eu, mais inteligente que eu. Você trabalha mais que eu, não sei, mas eu trabalho bastante. Mas super competitivo. Em Latam, eu acho que tem algumas ineficiências, às vezes, que não tem mercado brasileiro. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, eu gosto de... E os análises são o mesmo, a dinâmica não é tão diferente no ciclo como você falou. Mas eu queria sublinhar assim, que no movimento deste ano, eu acho que Brasil e Colômbia foram destaques completos de fluxo. Tá? A gente não viu fluxo nenhum indo para a Argentina. O fluxo de Chile foi completamente local. Os caras estão uma maluquice, os chilenos. O chileno é um bando de alucinado. Os caras cheios de bolsa em fora, os caras têm os melhores fiscais do mundo, cobre, tem o que quiser, poupam, tem um congresso realmente de direita, né, que funciona, um déficit fiscal, e estavam lá comprando... Estavam deprimidos. Pô, assim, gente, aí assim, a gente ganhou um bom dinheiro no passado, assim, olhando, falei, pô, cara, isso vai ficar caro, e ficou, tá, andou. Mas o momento foi todo local, tá, só até porque o mercado sem profundidade, né, nem que foi dito aqui, não é líquido, tá. Colômbia, sim, foi uma pancada. O mesmo cara que comprou aqui, saiu tomando tudo, comprou, né, a liquidez é baixa, tem eleição, tem certas semelhanças. Peru é um mercado muito pequeno, teve venda forçada, entendeu? Então, e México não teve dinheiro. Tá? Então teve, só assim, eu acho que a gente foi muito próximo daquele volume de emergente. Eu não corri para América Latina. E dentro desse sentido, eu acho que como foi muito um dinheiro de índice, muito dinheiro ali, eu acho que tem oportunidade. Tá? E as coisas estão melhorando, tá? Assim, então eu vejo oportunidade aonde em Latam? Off-index, negociado nos Estados Unidos. Tem coisa com liquidez bacana, governança boa e preço bom. E que não foi nesse negócio. Tá? Está levando essa valorização das moedas, está levando essa melhora talvez institucional que está vendo em parte aqui. Porque Argentina, Chile melhor, chance na Colômbia ali meio... Peru só pode ter upside, o país é direitinho, pô, se melhorar o político voa aquilo lá, entendeu? Então, e o México também, acho que o caminho é de melhora, é devagar, vai, mas então assim, acho que tem coisa, tá? E dentro também, eu já fui mais animado com o Chile, subiu muito, não é mercado mais preço para mim, não sou especialista, o que tem oportunidade lá? Acho as utilities lá. Gente, é comprar coisa 9, 10% em dólar real, só que num país de, poxa, de risco, sabe, legal. É carry, é boring, tudo bem, é minha praia. E é bom que, por serem mercados menores, não tão profundos, acaba tendo essas oportunidades. Isso. Se você se especializar. Que essas estão sendo retiradas, tá, na minha opinião. Tá? Quando vai... Olha a pancada que deu, tá? Então, Peru teve venda forçada e as coisas estão melhorando, vai ter eleição agora em abril. Cara, se você botar alguém de direita lá, teve alguma melhora institucional, o país está ajeitadinho, tem cobre e prata, o chinês não para de botar dinheiro, é desse tamanho. É legal. Argentina, chama atenção o desempenho fraco com a melhora que está tendo, pô, eu sou animado. Dificuldade ali do que comprar, entendeu? Mas eu tenho o que deu, tenho assim no tamanho razoável. México eu tô mais fora. E aí é o que eu falei sobre esses off-seasons. E aqui, só chamando a atenção, eu acho que você não teve essa correria toda que talvez teve. Eu acho os preços ajustados ao risco melhor que o Brasil, tá? Olhando, tá? A minha opinião. Então, por exemplo, se você ver meus fundos, eu estou comprado lá, sei lá, 10%, 15% em coisas em Latam, desde o ano passado, dentro da minha ignorância, tá? Não sou um especialista em Latam, sou um oportunista, vou lá e faço uma brincadeira. Tá? Will. Aqui, Latam, a gente tem, né, a vantagem de estar no banco, então tem presença local em todos esses países. Isso, né, acho que concordo muito com o Léo, tem muito mais desarbitragem em Latam do que no Brasil. O Brasil é um mercado extremamente competitivo, acho que é um dos mais competitivos do mundo em ações, tá? Em termos de asset por empresa listada, analista por empresa listada, extremamente competitivo, pessoas muito boas. Então, você usar esse conhecimento daqui, transferir para lá, buscando oportunidades, às vezes muito simples, múltiplo versus juros real, com retorno estimado, te dá uma vantagem de comprar bancos eventualmente no Peru, né, como a Credit Corp, por exemplo, foi um grande ganho nosso ano passado, que estava totalmente fora do múltiplo target dele, com a economia bombando lá e um crescimento grande do mercado de crédito, né? Então, acho que hoje, a Argentina, a gente acha que
dada a melhora, né, institucional, etc., de tudo que está acontecendo com o Milei, com mais 2 anos de governo, o Congresso aprovando essas reformas, a popularidade do presidente alta, lembra muito ali o Plano Real e as oportunidades que a gente teve no Brasil naquela época, né? Então, alocar capital em taxas muito altas, o mercado de crédito sendo construído, o mercado de real estate sendo construído. Então, a simetria de retorno na Argentina gigantesca e não recebeu nada desse fluxo porque não está em nenhum índice, né? Então, acho que quando começar a se olhar com mais lupa o que está sendo feito no país e isso começar a ser mais difundido, acho que vai ter um ganho relevante na região, tá? E a Argentina me lembra muito o Brasil hoje, em 95, só que em 2 anos pode ser 2003, porque com esse pipeline de vaca muerta você vira a conta corrente e aí você faz o processo que o Brasil fez, que é acabar com a dívida dolarizada, de desenvolver os mercados internos, com uma agenda muito pró-mercado e muito pró-business, né? Vou falar para vocês que em Davos foi impressionante ver os elogios que o governo argentino recebeu de que está investindo lá. Então, acho que vai se ganhando confiança. Para a gente fechar aqui, que acabou o tempo, uma pergunta rápida, começando aqui pelo Léo, depois o Will, depois o André. Qual o principal risco de cauda que vocês estão monitorando, que está sendo pouco discutido pelo mercado? Eu acho que o IA ele tem um risco de cauda, tá? Porque a gente vai ter uma série de incertezas sobre os ganhadores e perdedores. E vamos lembrar, se você fosse um trabalhador americano médio, talvez você estaria preocupado com a discussão. Você está vendo lá, pô, vai bater em mim, né? Então, e lembrar que os ganhadores, eles, né, a propensão deles a gastar, consumir, muitas vezes é menor do que a do perdedor, né? Você é avesso. Então, vamos ter tempos diferentes entre investimento e retorno, incertezas enormes. A gente está falando de um ciclo muito curto de, né, boteio e depreciação não vale nada, né? Então, a gente está botando uma economia a maior do mundo, né? A gente está botando, digamos, mercados, em termos de risco, as discussões que estamos tendo muito baseada num negócio que é legal pra caramba, tá? Ninguém aqui vai... mas que parece que ele vai ter bastante ruído e vai gerar bastantes, né, dúvidas em relação aos ganhadores e perdedores, em relação ao tempo, em relação ao retorno. Cada semana tem alguém que vai ser disruptado, né? Pode ser que hoje, né, a gente confirmou, está aqui o CAPEX da Amazon subiu, saiu de 200 para 800, pode ser que você possa perguntar no que vem se está valendo a pena. Então, e como talvez eles sejam ciclos um pouco mais curtos do que ciclos de investimento passado e mais rápidos, você pode ter talvez... então, eu acho que a gente tem que acompanhar isso aqui, tá? Pode gerar mais vol na parte de atividade, prêmios de risco e principalmente a narrativa dos mercados do que talvez o mercado esteja tratando. No nosso caso também, né? Obviamente, esse no micro ali mais específico, toda semana vai ter alguma empresa passível de disrupção que a narrativa domina e cai de forma exagerada, né? Acho que software está acontecendo isso de alguma forma, mas o principal risco que a gente monitora ali é se por algum motivo você muda essa tendência de desvalorização do dólar, né? Acho que isso é um game changer para emergentes ou por eleição nos Estados Unidos de midterm, ou por tarifas, ou por um crescimento americano muito maior. Então, a mudança dessa tendência de desvalorização do dólar, acho que muda o jogo totalmente aqui para emergentes, né? Do meu lado, é uma preocupação, e a minha grande preocupação é que eu não tenho a menor ideia de como precificar isso. É essa parte geopolítica global, né? A gente está dividindo o mundo em três grandes áreas, Estados Unidos com Américas, China com Ásia e Rússia, ali, alguma coisa assim. E a gente está vendo movimentações muito grandes que isso pode impactar preço de energia, alocação de capital, moedas. Então, assim, tem coisas que a gente tem essa narrativa, essa percepção, esse cenário tático de longo prazo do dólar fraco e taxas e fiscais, não sei o que de repente nada disso vale mais. Então, acho que essa é uma discussão, assim, eu mantenho aqui no canto, olhando, eu não sei nem exatamente como posicionar. Eu acho que as pessoas têm que prestar atenção nisso. Enquanto isso, a gente fica no cenário base. Acho que essa é a grande discussão. Fora a AI, né? A AI está dado, todo mundo tem que olhar isso. Isso aí. Senhores, obrigado. Uma honra e um prazer estar aqui com vocês aqui no CEO Conference. Parabéns. Obrigado.